Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Os desafios sempre são nos apresentados, isso que a gente precisa entender e compreender, de maneira que a gente possa não só aprender sobre a maneira de Deus agir, mas confiarmos, nos submetermos a Ele, pois Ele provê todos os recursos para aquilo que nós precisamos fazer, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Isso é um exemplo que está lá em Mateus 14, do 15 ao 17, onde a gente lê o seguinte: Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Aí nós conhecemos a história. Jesus faz um milagre. Isso a gente pode ler sobre o resultado disso no verso 20 e 21, que diz assim: Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Nós estamos falando talvez de um total, por baixo, algo em torno de, se foram 5, 10.000, mais 2 crianças para cada adulto, em torno de 20.000 pessoas, que nós estamos falando de um verdadeiro milagre. Deus proveu os recursos. Tinham 5 pães. O que é 5 pães e alguns peixes? Não são nada. Mas o que Deus faz? Nos mostra que mesmo diante de recursos limitados, o seu operar, o seu milagre pode acontecer e irá acontecer se nós confiarmos nele, se aprendermos a descansar nele, se aprendermos a andar na sua vontade. Os recursos vêm não para atender os nossos desejos nem a nossa vontade, mas recebemos tudo para que seja usado para a glória, para louvor do nome de nosso Deus. A gente precisa entender que todos os recursos, todas as coisas, são para realizarmos a vontade de Deus. E se Ele coloca de alguma maneira os desafios diante de nós, como devemos agir? Como devemos reagir diante disto? Desanimar porque nós não temos os recursos? Não, isto que a gente precisa entender. Muitas vezes a obra é grande, aparentemente os recursos são poucos. Mas nós temos que aprender a mover nossas vidas, a andar e a fazer a obra de Deus segundo a vontade de Deus, andando por fé e tendo a certeza que Ele provê os recursos que necessitamos para realizar a sua vontade. A gente precisa crescer nisso, nós precisamos amadurecer, pois fazer a obra de Deus não é algo que dependa de nós, e fazermos a obra de Deus a gente precisa entender que nós a realizamos no nosso dia a dia, nas coisas que fazemos. Muitas vezes, como na situação dos pães, são-nos apresentados desafios que impliquem necessidade de recurso maior do que temos. Mas Deus, se Ele nos chama, está no controle, na frente, e Ele é o provedor. A gente precisa aprender, crescer, amadurecer e fazer a obra de Deus baseada em fé, porque a obra dele está em revelarmos o seu reino, a sua vontade e sermos como Cristo neste mundo, mostrando a pessoas, revelando às pessoas a vontade do Pai. Que a gente possa crescer, amadurecer e deixar bem claro que não se trata de religião nem de religiosidade, mas simplesmente de vivermos uma vida que traduz a vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.